Olá! Hoje a gente vai tocar numa das perguntas mais, fundamentais que existem. O que é um ser humano? A gente vai mergulhar fundo numa análise que oferece uma perspectiva bem fascinante sobre esse tema. O ponto de partida de hoje mergulha de cabeça na questão: será que existe mesmo uma tal de natureza humana fixa? E olha, essa é uma pergunta que mexe com tudo, né? Desde as leis que a gente cria até o jeito como cada um se enxerga no mundo. E aí que vem a surpresa. A análise começa dizendo que a resposta moderna, a resposta oficial, digamos assim, é que não existe natureza humana. E de onde vem isso? Aparentemente, é um reflexo da nossa busca, da nossa sede por uma liberdade total. Bora entender isso melhor. Ok, então vamos lá. Por que, afinal, essa ideia de natureza humana estaria sendo assim meio que jogada para escanteio? Segundo a fonte que estamos analisando, o X da questão está numa verdadeira batalha em torno do próprio conceito de natureza. Penso assim, tudo que tem uma natureza, sei lá, um pódio ou um esquilo, essa natureza meio que define e limita a função da coisa. O esquilo, bom, a natureza dele é catar nozes. O pódio é servir de apoio. A natureza deles os prende a certas funções, entende? Beleza. Agora vamos trazer essa lógica para os seres humanos. Se a gente tem uma natureza, essa natureza, por definição, coloca limites na gente. E aí vem o pulo do gato. Se o valor máximo, o objetivo final, é a liberdade total, a liberdade de cada um se definir como quiser, então faz sentido que qualquer ideia de uma natureza humana que coloque um freio nessa liberdade, bom, essa ideia tem que ser descartada. E essa ideia não fica só na teoria, não. Isso nos leva a ver como essa busca por liberdade sem limites começa a remodelar a sociedade inteira. O que a análise argumenta é que a gente está vendo uma grande virada de chave. Antes, a base para as leis era o que se chamava de lei natural, sabe? Aquela ideia de que as coisas têm um jeito certo de ser, inerente a elas. Só que agora, a coisa pendeu para o outro lado, para o sentimento público. O que passa a valer é o que a maioria das pessoas coletivamente quer ou sente. Só que aí surge uma questão bem complicada que a análise levanta. Se o que vale é só o que a maioria sente, o que a gente faz quando o sentimento de uma sociedade é totalmente oposto ao de outra? Quem está certo, quem está errado? O ponto aqui é que, nesse cenário, parece que ficamos sem um chão firme, sem uma base sólida para falar de moralidade. E essa forma de pensar vai além das leis, viu? Ela mexe com coisas muito básicas, tipo o conceito de amor. É quase como se o desejo puro e simples virasse a lei de tudo. E é aqui que a análise faz uma distinção que é chave. Ela separa as coisas. Uma coisa é o desejo, outra é o bem. O amor de verdade, a benevolência, seria querer o que é bom para alguém. E isso, vamos combinar, nem sempre é a mesma coisa que a pessoa quer naquele momento, né? A fonte, então, desenha uma espécie de efeito dominó. Ela descreve o que aconteceria quando uma sociedade se solta, digamos, de uma âncora divina. O primeiro passo seria parar de reconhecer Deus. A partir daí, a mente se tornaria fútil, obscurecida. Depois, a vontade se vira para o corpo para satisfazer os desejos imediatos. E, no fim da linha, o que era conhecimento moral vira simplesmente pressão do grupo. Essa citação aqui resume tudo, né? A nossa capacidade de saber o que é bom e certo acaba sendo distorcida pela nossa vontade de realizar nossos desejos. É uma fase muito forte sobre esse conflito interno que a análise aponta. Mas ok, depois de apresentar todo esse diagnóstico, a análise não fica só no problema, não. Ela propõe uma outra definição, uma visão bem diferente sobre o que é um ser humano. Então, em vez daquela ideia de uma folha em branco, essa visão nos mostra como seres bem complexos, com várias partes. A gente seria composto de espírito, que é tipo o centro de comando, a mente com os pensamentos, o corpo, nossa parte física, a alma, que seria como nosso sistema operacional mais profundo, e também, claro, nossas relações sociais. E qual seria o objetivo disso tudo? A integridade. Integridade, nesse sentido, é quando todas essas partes, espírito, mente, corpo, alma, relacionamentos, estão afinadas, sabe? Trabalhando em harmonia, todas apontando para a mesma direção, guiadas pelo amor a Deus. E esse propósito maior nos leva à conclusão da análise, que fala sobre o nosso destino eterno. Segundo a fonte, a humanidade foi criada com uma função muito específica, exercer domínio. Mas olha, é super importante entender que domínio aqui não é dominação, não é esmagar ou controlar. A ideia é de ser responsável pela criação, de cuidar dela em parceria com Deus.
Ok, então, juntando as peças do quebra-cabeça, depois de passar por toda essa discussão sobre a rejeição da natureza humana e ver essa outra proposta, qual é, afinal, a resposta que essa fonte dá para aquela nossa pergunta lá do começo? A resposta é essa: um ser espiritual e incessante, com um destino eterno no grande universo de Deus. É uma definição bem profunda, né? E que bate de frente com aquela outra ideia de um ser sem natureza nenhuma. E para fechar, essa análise toda nos deixa com uma pergunta para pensar. Uma pergunta que está no coração do argumento. Se o bem for só aquilo que a gente deseja, como a gente pode saber se os nossos desejos são de fato bons? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar.